Olá, pessoal! É com muito orgulho que nos reunimos hoje para falarmos sobre os trabalhos vencedores de mais uma edição do Prêmio TCC/IC 2021, Tecnologia em Geossintéticos, Prêmio Professor Benedito de Souza Bueno. Em 2020, com o intuito de unir forças no setor acadêmico e da indústria, e para dar visibilidade aos trabalhos realizados e publicados anualmente por estudantes e novos pesquisadores brasileiros, o Comitê Técnico de Geossintéticos da Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos Técnicos e o capítulo brasileiro da International Geosynthetic Society, o CTG, a BINT e a IGS Brasil, firmaram uma parceria para oferecerem conjuntamente essa premiação, que é voltada aos melhores trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica desenvolvidos no Brasil, sempre com temas relacionados ao universo dos geossintéticos. Essa importante iniciativa também faz uma grande homenagem ao professor Benedito de Souza Bueno, uma figura icônica que nos deixou em 2015. Formado em engenharia civil e com especializações em geotecnia, o professor Benedito marcou sua carreira em instituições como a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade de São Paulo, onde eu, professor Fagner, esqueci de me apresentar, gente, desculpem, vou falar sobre isso ainda, tive o grande prazer de conviver com ele na figura de orientador e de amigo também. É uma pessoa admirável. Também foi membro do corpo editorial da Revista Geotecnia de Lisboa, da Revista de Engenharia de Minas e responsável pelo Laboratório de Geossintéticos da Escola de Engenharia de São Carlos, do qual foi o principal idealizador e fundador. Ele esteve à frente da IGS Brasil entre os anos 2003 e 2007 e também foi escolhido presidente de honra do Congresso de Geossintéticos 2015, realizado em Brasília. Ao professor Benedito, que foi casado com Elizabeth e pai de 3 filhos, Lígia, José Vitor e Eduardo, a nossa grande homenagem por toda a sua trajetória de grande competência e dedicação. Agradecemos, inclusive, à família por nos permitir batizar o prêmio com o nome do professor Benedito. É uma grande honra fazermos isso. Também gostaríamos de agradecer a todos que participaram deste concurso, enviando seus trabalhos, e a todos que também contribuíram na avaliação desse material. Nessa oportunidade, não podemos deixar de prestar ainda a nossa homenagem aos professores brasileiros de engenharia, que inspiram e estimulam seus alunos para o mercado profissional, para que esse chegue ao mercado de trabalho cada vez mais qualificado. Muito obrigado a todos. Meu nome é Fagner França, eu sou atualmente professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje estou representando aqui a IGS Brasil. Com uma grande alegria, eu gostaria de convidar o André Estevão Silva, representante da BINT, né, do CTG ABINT, para fazer suas palavras iniciais. Fique à vontade, André. Olá, tudo bem, Fagner? Boa noite a todos. Então, aproveitando que a gente deve sempre aprender com os erros dos outros, né? Já que você esqueceu de se apresentar logo no começo, eu começo por aí. Meu nome é André Estevão Silva, como o Fagner mencionou, estou hoje aqui representando o CTG ABINT, Comitê Técnico de Geossintéticos, Associação Brasileira da Indústria Não Tecidos e Tecidos Técnicos, que, de certa forma, em parceria com a IGS Brasil, ou em conjunto com a IGS Brasil, de alguma maneira representa a totalidade da indústria de geossintéticos, né? A comunidade de geossintéticos, profissionais diretamente ligados aos geossintéticos. É claro que existem outros braços, né, de profissionais que interagem com o geossintético, mas aqueles que realmente vivem do geossintético estão aqui integralmente representados pela IGS Brasil. Seria, digamos, o braço mais técnico acadêmico da comunidade de geossintéticos e o CTG ABINT representando aqui a indústria, né? O rol de empresas e profissionais que atuam na fabricação e fornecimento de geossintéticos no Brasil. Muito bem, para mim, pessoalmente, é uma grande satisfação atender ao convite do CTG ABINT para representá-lo neste evento.
de premiação dos trabalhos de conclusão de curso, né? Acho que a gente está na terceira edição, na terceira ou quarta edição desse prêmio, e para mim é bem emblemático, na realidade, essa posição que eu estou ocupando de forma inédita, né? Pela primeira vez, mas já estive relacionado com esse mesmo evento em outras posições, começando lá quando eu era estudante, postulante a prêmios oferecidos pela BINT e pela própria IGS Brasil, alguns dos quais tive a sorte, inclusive, de ser premiado. Estive aqui na posição dos nossos premiados da noite para fazer a apresentação dos meus trabalhos na época, mais adiante participando das próprias atividades, e aí já como organizador, né, dessa atividade, dessas iniciativas, tanto pelo lado da IGS Brasil, quanto pelo lado da BINT. E agora é a primeira vez que eu sou convidado, estou na condição de convidado e não de organizador, mas convidado da organização para moderar o evento e apresentar junto com o meu amigo Fagner esse evento que é tão importante, particularmente para quem, não só para os nossos 3 representantes da premiação que estão aqui hoje para apresentar os seus trabalhos, mas para todos aqueles que efetivamente participaram, né, do prêmio TCC/IC 2021, porque de fato é uma das primeiras oportunidades para interagir com a comunidade de geossintéticos, para mostrar o que tem feito. É muito estimulante para o estudante ter a oportunidade de participar de uma iniciativa como essa, né? E como eu disse lá no começo, já é a oportunidade de interagir com toda a comunidade de geossintéticos brasileira, uma vez que a parceria entre IGS Brasil e CTG-ABINT dá, de fato, essa dimensão, essa projeção para essa atividade de maneira tão ampla, né? Então, encerro aqui a minha fala introdutória para que a gente realmente possa começar com a programação que realmente interessa, é aquela que todo mundo está aqui para acompanhar. Para assistir, né? Para assistir. Então, vamos lá, se deixar, a gente vai conversar bastante, que é muitas conversas pendentes ainda. Exato, mas olha até só, porque faz tempo que a gente não se encontra, inclusive. Exato, né? Então, a gente tem realmente muita conversa para colocar em dia, mas não é o momento não, Fagner. Vamos voltar ao foco aqui. É muito inspirador para os demais e para mim também ouvir essa história, esse seu relato de que você participou de praticamente todas as etapas, né, do prêmio, em todos os atores. Você já foi aluno, concorrente, você já foi premiado, você já foi avaliador, talvez, Sim. já foi organizador e agora está como convidado, né? Então, você tem Exato. Um grande relato, um relato muito inspirador sobre esse prêmio, que para mim é muito emocionante estar aqui apresentando, ao me fazerem o convite para organizar a edição deste ano. Eu fiquei muito emocionado, né, pelo todo tocante ao professor Benedito. Eu tenho certeza do quanto que ele ficaria feliz por tão instigador ao universo dos geossintéticos que ele era, né? Uma pessoa realmente incrível e admirável. Gente, então, nós vamos abrir aqui uma apresentação, tá? Nós vamos apresentar aqui algumas instruções sobre o prêmio, tá certo? Então, novamente, né, o prêmio TCC/IC é uma iniciativa do Comitê Técnico de Geossintéticos, da ABINT e da IGS Brasil, tá? Recebeu a nomenclatura, né, Tecnologia em Geossintéticos, prêmio professor Benedito de Souza Bueno, e na edição deste ano, segundo o edital, tá certo? Nós estamos aí com uma premiação para os 3 primeiros colocados, né, que são as apresentações que vocês vão assistir hoje, em relação aos trabalhos de TCC, os trabalhos de conclusão de curso, né? Então,
Esses 3 primeiros colocados receberão um diploma, dispensa do pagamento da anuidade da EGS e um exemplar do Manual Brasileiro de Geossintéticos, né, uma grande referência nacional sobre o tema. Para o primeiro colocado, uma experiência de estágio em uma empresa da área de engenharia e o orientador vai receber a sua homenagem com a menção honrosa nos canais tanto da BINT como da EGS. Na edição deste ano, para os trabalhos de conclusão de curso, nós contamos com a colaboração de 3 engenheiros e engenheira, né, de 3 profissionais atuantes no mercado, tá? A engenheira Ana Cristina Sierra, o engenheiro Regis Giroto e o engenheiro Tiago Souza, a quem nós deixamos o nosso profundo agradecimento por toda a contribuição que deram, tá certo? Com muito cuidado, com muito critério, em avaliar os trabalhos de maneiras às cegas, né, sem o conhecimento dos autores, evidentemente, tá? E eles prontamente se colocaram à disposição. Então, nós deixamos aqui o nosso profundo agradecimento para esse grupo e também aproveitando para o grupo que avaliou os trabalhos de iniciação científica, mas aí eu vou deixar que vocês assistam na quinta-feira, tá certo? Então, eu vou passar aqui alguns slides, o André vai dar sequência aqui na fala, e nós vamos apresentar. Fica à vontade, André. Fica à vontade. Você passou antes de criar aquele frisson, aquele clima. Rapaz. E em terceiro lugar, mas está aí apresentado. Já foi divulgado. Já foi divulgado. Em terceiro lugar, então, os graduandos, né? Giovanni Santos Lopes e Thalita Matheus Gomes, que desenvolveram, sob a orientação da professora doutora Mariana Ferreira Beneciuti Mota, no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, o trabalho que foi intitulado Estudo da Viabilidade e Utilização do Geocomposto como Barreira para a Contenção de Poluentes do Chorume no Solo e na Água. O trabalho vai ser apresentado na sequência pela professora Mariana. Em segundo lugar, dimensionamento de reservatórios em geomembrana, parametrização de modelos dos futuros engenheiros civis, Rafael Benzonilini, Milena Trentino Miranda, João Vitor Agresta Silva Leão. O orientador do trabalho foi o professor mestre Fernando Luiz Lavois, no Instituto Mauá de Tecnologia. Também o João Vitor está aqui conosco para apresentar o trabalho logo mais. E, em primeiro lugar, o grande vencedor do Prêmio TCC 2021, CTG A20 IGS Brasil, Matheus Henrique Sotani Soares, com o trabalho Análise Numérica do Comportamento de Muros de Solo Reforçado de faces plana e côncava, com diferentes alturas. Trabalho que foi orientado pela professora mestre Raquel Mariano Linhares, na Universidade Federal de Lavras, e o Matheus, na sequência, então, vai apresentar também o trabalho que foi o grande vencedor do Prêmio TCC 2021, CTG A20 IGS Brasil. Creio que nós chamamos agora a professora Mariana. A professora Mariana vai apresentar, então, o trabalho que ficou com o terceiro lugar, que eu relembro aqui o título: Estudo da Viabilidade de Utilização de Geocomposto como Barreira para a Contenção de Poluentes do Chorume no Solo e na Água. Professora Mariana, seja bem-vinda. Parabéns, obrigada, parabéns. Boa noite. Boa noite. Parabéns aos seus alunos, que são efetivamente os premiados, né, que submeteram o trabalho e tiveram essa conquista tão importante, tão meritória, né? E que seja realmente para eles aí um grande estímulo para que eles continuem conosco aí, façam de fato parte da comunidade, dessa comunidade tão bacana de geossintéticos no Brasil. Né? Fica à vontade, então, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todos. Agradeço aí as apresentações, agradeço André, Fagner,
como foi dito, né, sua professora, Mariana, venho, na verdade, em nome de Giovanna e Thalita, que, infelizmente, por motivos de saúde, motivos pessoais, não puderam comparecer aqui para fazer a apresentação hoje, né? Então, eu venho aqui rapidamente apresentar, né, dentro do nosso tempo estipulado, o estudo da viabilidade de utilização do geocomposto como barreira para a contenção de poluentes do chorume no solo e na água. Esse trabalho já foi defendido em 2020, os alunos atuais são engenheiros, né, formados pela Unisal Lorena. Então, a problemática envolvida aí no trabalho está relacionada ao uso de aterros sanitários devido à grande, né, geração de resíduos sólidos urbanos, aumento da população, aumento do consumo. Os aterros sanitários vem sendo, e já é, né, a principal forma de destino final desses resíduos. Então, como forma aí de diversas características que tem que ser seguida para o aterro, o sistema de impermeabilização de base, de fundo do aterro, para evitar possíveis contaminações de solo e de água, tem que ser estudado, às vezes aprimorado, né, e verificado aí as suas condições. Então, esse estudo ele envolve analisar o geocomposto junto, claro que a análise nesse momento é só da camada filtrante com o geocomposto, para, associado ao efeito da geomembrana, auxiliar no sistema de impermeabilização de base e evitar contaminações do solo e da água neste processo devido ao chorume, né, produzido nos aterros. Então, o objetivo geral do trabalho foi determinar a viabilidade técnica e ambiental desse geocomposto para impedir a contaminação de água e solo do chorume. E para atingir esses objetivos, foram seguidas algumas etapas. A montagem de permeâmetros foi um estudo experimental, com permeâmetros em diferentes combinações de solo e geocomposto. Já é realizado em estudos prévios, importante destacar aí o trabalho do aluno Thiago Silva, feito no ano anterior, em 2019, que iniciou os estudos com o mesmo geocomposto, solo e alguns dados em relação ao chorume. E para avaliar a eficiência foram feitas análises de parâmetros de DBO, DQO, pH em relação tanto ao percolado quanto ao chorume bruto. E por fim, né, também para análise do solo foram realizadas aí as análises de matéria orgânica desse material. Então, dentro desse geocomposto, a ideia, né, do trabalho principal é que ele atue como uma camada filtrante, auxiliando a absorção de poluentes vindos do chorume, e essa absorção ela vai estar associada à camada ativa que existe no geocomposto. Então, foi utilizado um geocomposto ativo com carvão ativado e material, né, geotexto no tecido, camada superior e inferior, podendo variar, mas o que foi estudado foi, né, camada superior e inferior de geotexto com o carvão para absorção dos poluentes. É um material de grande facilidade de atuação, de utilização, devido à sua utilização ser flexível, camada estável, constante, fácil instalação, enfim, né, o tipo do carvão ativado que pode ser utilizado aí na absorção dos poluentes também, então pode ser usado tanto em aterros quanto na área industrial para auxiliar nesse processo de filtração de poluente. No sistema de composição aí do trabalho, né, foram realizados permeâmetros, tá, com solo e geocomposto. O solo utilizado foi um solo fino daqui da região, classificado como MH, silt de alta plasticidade, densidade dos grãos de 2,74. Este solo foi compactado dentro destes permeâmetros, tá? Em situações em onde existiu o solo. Então, foram construídos 9 permeâmetros de tubo de PVC de 15 por 20 de altura, furados na base, PVC furado na base para conseguir ter acesso ao percolado, e este solo, né, foi compactado numa camada de 6 centímetros, simulando a energia do Proctor normal, numa umidade ótima de 18%. Então, os 3 primeiros aí indicados em vermelho, só tinha o geocomposto como camada filtrante. Na segunda combinação, era a combinação de geocomposto, em cima o solo.
e na terceira somente o solo. Então, avaliar a eficiência dos 3 diferentes esquemas, né? Atuando em pressão atmosférica, ou seja, né, deixando a gravidade fazer a percolação da filtragem do chorume. O chorume utilizado foi de um aterro sanitário daqui de Cachoeira Paulista, da região, que recebe resíduos de 12 municípios. Nesse processo de verificação da eficiência do processo de filtragem, previamente a isso tudo, foi feita uma saturação do solo, onde colocou-se aí 1,2 litros de água, tentando aí atingir 3 vezes o volume de vazios do solo compactado, tá? Para tentar facilitar o caminho de drenagem. E após isso, foi então inserido os chorumes por ciclo. Esses ciclos significam que a cada 7 dias, né, era introduzido no permeâmetro 1,2 litros de chorume e deixado, então, acontecer aí a filtragem para avaliação do percolado. Foram feitos 3 ciclos para avaliação também da vida útil desse processo filtrante. E ao final dos 3 ciclos, também, de cada ciclo, desculpa, foi feita a coleta dos percolados, análise dos parâmetros DBO, DQO e pH, e análise, ao final, daí sim, dos 3 ciclos, desmontados os permeâmetros e a análise da matéria orgânica do solo, presente no solo que foi utilizado no ensaio. E aí utilizou-se, então, uma mufla, né, com um ensaio para determinação de matéria orgânica a 440 graus Celsius. Os resultados mostram a grande variabilidade que a gente tem em relação a esses parâmetros aí do chorume bruto analisado. O chorume, foram coletadas 4 amostras, né, para verificação aí de uma média. Então, altos valores de DBO e DQO e pH mais alcalino. Com relação ao percolado, e ainda olhando o pH, é importante destacar, antes de tudo, que a gente tinha 3, né, permeâmetros para cada combinação, sendo que uma delas deu um problema e a gente ficou com 2 combinações só em solo, 3 depois nas outras, como está aí na tabelinha, né? E aí a gente pode verificar que ao longo dos ciclos, né, não teve efeito em relação ao pH. Então, a combinação ou solo geocomposto, ou somente geocomposto no processo não alterou o pH do chorume inicial. Em relação a DBO, a gente pode avaliar o seguinte aspecto. O ciclo 1 representa a primeira inserção do chorume no esquema montado dos permeâmetros, né? E a combinação em vermelho, solo mais geocomposto, mostrou sim uma eficiência no processo com a diminuição da DBO. Já ao longo dos ciclos, né, com a evolução dos ciclos, a gente observa que há um acúmulo, um aumento de DBO com o processo, já que foram inseridos no total aí, no fim do processo, 3,6 litros de chorume. É importante destacar também que o sistema solo geocomposto foi o mais eficiente, mas em todas as 3 combinações existiu um aumento maior, um aumento mais significativo quando passou do primeiro para o segundo ciclo. E aí estabilizou depois do segundo para o terceiro, já a evolução, né, do ganho aí de DBO não foi tão mais significativa. A mesma coisa acontece na DQO, com exceção desse dado aí que está bem discrepante em relação aos outros, que a gente acredita que tem algum problema na análise dos resultados, né, ou na coleta, ou no transporte, ou na própria análise aí dessa DQO. Mas, olhando o restante das informações, como um todo, o solo com geocomposto também apresentou a melhor eficiência, apresentando uma diminuição de DQO no primeiro ciclo significativa, depois um ganho, e diferentemente do DBO, os dados de DQO, apesar dos aumentos, ainda estavam, né, menores do que o chorume bruto. Então, por fim, né, a análise do solo, também a gente pôde analisar a questão da matéria orgânica. O solo puro, sem passagem de chorume, tinha uma presença de aproximadamente 6
de matéria orgânica, e somente ele com chorume deu um ganho aí após os 3 ciclos para 7,7%, e o sistema solo geocomposto já apresentou uma eficiência na diminuição dessa porcentagem de matéria orgânica, ou seja, a gente acredita que haja uma absorção dessa matéria orgânica que não passa para o solo, né, de tal forma o geocomposto. Então, para concluir, é importante dizer que, analisando aí todos os dados, apesar da grande variabilidade do chorume bruto, o geocomposto foi sim eficiente, em conjunto com o solo, apresentou os melhores resultados, e até na sua evolução, mas esses dados precisam ainda, eu costumo destacar que é sempre importante, né, uma continuidade nesses estudos para poder entender melhor o chorume, né, porque o dado de entrada muda e muda várias questões, até as próprias análises feitas dos parâmetros, não só analisar DBO, DQO, pH, outros parâmetros também para avaliar a eficiência do processo, e até também outras combinações de camadas de solo, geocomposto, enfim, para avaliar essa questão filtrante de poluente. Essas são as principais referências apresentadas aqui na apresentação, e deixo o meu agradecimento principal aí à Husker pelo apoio financeiro nas análises químicas, no fornecimento do material, e o Unisal por permitir aí a realização dos experimentos. Tá aí também o contato dos nossos alunos, né, o Giovanni e a Thalita, e o meu, caso tenha alguma dúvida, fico à disposição. Obrigada. Muito bem, professora Mariana, um trabalho muito curioso, né, de uma importância muito grande, devido à grande necessidade que nós temos, né, de implantação, de manutenção, né, de manuseio de aterros sanitários, né. A gente é um tema bastante aplicável para o universo dos geossintéticos, tá certo? Muito obrigado pela sua apresentação. Vamos passar para a apresentação do segundo colocado, tá certo? Nós temos agora o João Vitor Agresta e Silva Leão, representando os demais membros, né, os demais integrantes do mesmo trabalho de conclusão do curso, intitulado Dimensionamento de Reservatórios em Geomembrana, Parametrização de Modelos. Então, João Vitor, fica à vontade para fazer sua apresentação. Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando hoje. Agradeço a introdução. Meu nome é João Vitor Agresta. Hoje eu estou responsável por representar a Milena Trentino e o Rafael Line, que fizeram parte desse trabalho junto comigo. Esse foi um trabalho de conclusão de curso apresentado no ano de 2020, no Instituto Mauá de Tecnologia, onde nós estudávamos, e o professor que nos orientou foi o Fernando Lavoie. Para começar a contextualizá-los sobre o nosso trabalho, né, a gente gosta de partir do início, né, de onde surgiu essa ideia. Então, o Brasil, ele por ser um país muito forte na questão do agronegócio, e a gente tem essa ciência, né, alguns dados mostram, né, que só em 2019 o agronegócio sozinho representava 21% do nosso PIB, e se esse número já não fosse grande por si só, ele ainda representava um crescimento referente ao ano anterior de 2018, de 3%. Então, a gente reparou que, embora o agronegócio fosse uma frente muito forte do nosso país, com grande expressividade, a questão da irrigação ainda era algo que ficava muito aquém do desejado. O Brasil ainda ficava muito atrás do que poderia ser em termos de irrigação, né? E, diante dessa problemática, a gente percebeu como as geomembranas vinham sendo usadas e como elas poderiam representar, de fato, uma solução para esse problema, né? Então, surge da conjunção de fatores, né? A questão de um buraco no mercado, a gente percebeu esse buraco no mercado a partir muito da orientação do nosso professor, um profissional da área, né? A gente percebeu a existência dessa necessidade que o mercado tinha, e muito também da questão do monopólio das grandes empresas, né? Então, essa questão hoje do uso da geomembrana para diversas finalidades,
esse conhecimento, digamos assim, estava na mão de grandes empresas, né, de engenheiros calculistas que trabalhavam nessas grandes empresas. Então, parte do nosso trabalho também foi para, digamos, democratizar esse conhecimento, né. Para isso, a gente utilizou de dois materiais de geomembrana, a geomembrana de PEAD e as geomembranas de PVC. O PEAD ele é usado em algumas peças hidráulicas, como aqueles registros de banheiro, e ele é muito forte, ele é uma peça muito importante por conta da imunidade aos ataques químicos que ele tem. Enquanto o PVC é um material que a gente, né, tem um conhecimento mais popular, e ele tem a praticidade e a facilidade, né, a rapidez de instalação, né, e uso dele. A gente, embora tenha começado o nosso projeto pontapé inicial a partir do agronegócio, a gente optou por também aplicar o uso das geomembranas nesses reservatórios, não só para irrigação, mas também para a piscicultura, que é a criação dos peixes, para o tratamento de efluentes, né, o tratamento de líquidos de uma forma geral, e aqui entra muito a questão de tratamento do efluente da cana-de-açúcar, e também nas lagoas de estabilização que são utilizadas na questão do saneamento, né? Aqui a gente deixa alguns exemplos. Bom, para trabalhar nesses reservatórios, a gente escolheu por alguns formatos, que eram formatos, digamos, mais usuais para esse trabalho, e são esses seis formatos que a gente optou, né? A gente buscou, em cima desses formatos, parametrizar o nosso projeto, né? Daí que vem o nome do trabalho, e esses formatos vão entrar mais para frente numa parte aqui. Referente ao projeto em si, né? Então, como eu falava dos formatos, primeiro a gente precisou, de fato, parametrizar esses formatos, né? Então, de fato, entender o que compõe a área, o volume dessas diversas formas geométricas que a gente estava estudando, o que está variando, quais são essas variáveis, o que importa nessas variáveis, para que isso tudo pudesse ser, né, como dito, de fato parametrizado, para que a gente de fato pudesse atingir o nosso objetivo final, né? Claro, se tratando de lagoas artificiais, né, era importante e fundamental que a gente estudasse os parâmetros do solo. Então, a geotecnia foi indispensável para esse trabalho, né? A gente entender todos os parâmetros que envolvem o solo, as tensões resistentes, os ângulos de atrito, toda essa ciência do solo, né, que é onde entra a parte da geotecnia no nosso trabalho. E por fim, né, além dessas áreas, tem também a questão do cálculo da espessura das geomembranas, né, que esse de fato é, digamos assim, o nosso objetivo, né, o clímax do nosso projeto, porque todas aquelas variáveis elas vão no final influenciar nessa espessura, né, que é de fato o que o cliente, né, o que o nosso consumidor final precisa, né, vai necessitar dessa informação. E também tem o parâmetro da trincheira de ancoragem, né, que acaba estando relacionado com os outros, mas é um parâmetro fundamental que garante o não deslizamento dessas geomembranas, né, já que por ser um material que precisa ser mantido de forma íntegra, né, ele não pode ser perfurado, cortado, rasgado, né, a ancoragem dessa estrutura ela é feita a partir das trincheiras de ancoragem, né, a gente escava uma região ao entorno das lagoas e faz o aterramento para que essas lagoas não deslizem, né, essas geomembranas. O nosso trabalho, ele tinha por finalidade parametrizar todas essas variáveis envolvidas, né? E ele foi um trabalho muito, muito completo, no sentido de que a gente trabalhou junto com um grupo de engenharia da computação, que ajudou a gente no desenvolvimento de um aplicativo em que reunia todas essas informações e o nosso estudo, e a gente trabalhou junto com uma equipe de administração que fez um plano de negócio para, de fato, perceber a viabilidade desse projeto, né? Como que ele seria recebido no mercado, se aquelas coisas que eu falei no início da apresentação fazem sentido, o mercado ele realmente precisa disso ou não, isso é uma coisa de nicho, né?
Então, assim, esse aplicativo foi batizado de Argrotech, né? O AR é por conta da realidade aumentada. Ele é um aplicativo que a partir da câmera do seu celular, ele consegue projetar aquela lagoa que você simulou nele em um terreno, né? Quem já teve experiência, às vezes, de baixar algum aplicativo em que você apontava a câmera do celular para algum ponto e ele fazia uma projeção ali virtual, é exatamente esse o princípio, né? Então, assim, o aplicativo, ele de fato é pensado para o usuário, né? Então, no caso, um agricultor que pretende colocar uma lagoa dessa na propriedade dele. E eu vou dar aqui o play nessa demonstração que a gente tem, né? Então, primeiro, esse usuário escolheria uma aplicação, selecionaria um formato que lhe interessa, que é adequado para o terreno dele. Ele, então, colocaria o volume que ele deseja para esse reservatório, né? Um volume adequado que atenda às necessidades dele. Ele ainda pode alterar essas dimensões, né? O aplicativo, ele fornece algumas dimensões meio fechadas e ele pode alterar elas a hora que quiser. E aí ele, por fim, pode projetar, né? Aqui é apenas uma simulação de um reservatório bem pequenininho, de 1 metro por 1 metro, mas o reservatório ele é projetado em tamanho real mesmo, né? Aqui a gente projetou um pequenininho apenas para os fins demonstrativos. E além da questão da realidade aumentada, no caso de um engenheiro, de um calculista, o aplicativo também fornece um relatório técnico com todas as informações e todos os parâmetros que foram adotados e calculados, né? E também, né, aproveitando o gancho do que a professora Mariana disse, é um trabalho que ele não tem fim, né? Nós tivemos nossas conclusões, nós atingimos os nossos objetivos de início, mas ele vai ter sempre para onde expandir, né? Então, a gente pretende que esse aplicativo ele ainda tenha a opção desses dados, eles trabalharem de forma customizada, de acordo com o conhecimento do engenheiro, porque o engenheiro sabe de fato qual são os parâmetros mais adequados, enquanto o usuário final não. Então ele trabalha de uma forma, digamos, mais engessada, né? E além disso, o aplicativo também pode crescer muito, né? Hoje a gente trabalha com essas 4 aplicações e essas 8 geometrias, mas isso, mais uma vez, pode ser expandido, né? A pesquisa, ela tende sempre a agregar o projeto. Eu deixo o meu muito obrigado aqui em nome do grupo. Mais uma vez, estou aqui representando esse trabalho, longe de ter sido meu, ele é de nós 3, principalmente graças à orientação do professor Fernando Lavoie, que a gente concluiu. Esse obrigado é em nome de nós 3 e do professor também. Aproveita a deixa também para parabenizar todos os engenheiros civis pelo dia 25 de outubro, que foi ontem, dia do engenheiro civil, e agradecer pela oportunidade, pelo prêmio e esse obrigado é em nome de todos nós. Parabéns, João Vitor, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Me chamou a atenção alguns aspectos. Primeiro, a abordagem que não é muito comum em trabalhos acadêmicos com foco em geomembrana. A abordagem que vocês deram tem alguns aspectos que me pareceram aspectos com certo grau de ineditismo. Mas o mais interessante para mim foi contextualizar no agronegócio, que não é muito imediato tampouco quando se fala de geossintéticos, né? Normalmente os geossintéticos estão naturalmente ligados a segmentos de infraestrutura, né? Mas o agronegócio tem uma sinergia enorme com geossintéticos, ou o contrário, né? Geossintéticos tem uma aplicabilidade enorme em agronegócio, inclusive um dos vieses de trabalho atualmente dentro do CTG A20, a busca da divulgação, uma divulgação maior mesmo da aplicabilidade de geossintéticos no agronegócio, que particularmente no Brasil é super importante, né? O agronegócio no Brasil é um segmento muito, muito grande. Então, também acho que foi uma sacada muito feliz de vocês desenvolverem o trabalho
com esse enfoque dentro do contexto, de um contexto menos óbvio, que é o do agronegócio, mas igualmente importante. Parabéns também pela qualidade da apresentação. Eu diria que você tem que estar já se preparando aí para a rodada de perguntas para falar bastante do aplicativo que vocês desenvolveram. Certamente despertou muita curiosidade e perguntas sobre o Agrotech Virão. Muito bem. Obrigado. Parabéns mais uma vez aí pela premiação. Muito bem. Chamamos então, eu queria convidar o Matheus Henrique Sotani Soares, grande vencedor do prêmio TCC ABINT IGS Brasil 2021. Seja bem-vindo, Matheus. Parabéns, antes de mais nada, pelo prêmio. Obrigado, André. E fica à vontade, então, para fazer a apresentação do seu trabalho. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao André, ao Fagner, pelas palavras iniciais, pela condição do trabalho. Eu vou apresentar para vocês, então, o meu trabalho de conclusão de curso, né, que foi a análise numérica do comportamento de muros de solo reforçado de faces plana e côncava com diferentes alturas. Esse trabalho foi orientado pela professora Raquel Mariano Linhares, da Universidade Federal de Lavras. Bom, a gente sabe que o solo ele é um material de construção mais básico e mais elementar que existe, mais barato. Entretanto, a sua deficiência mecânica, expressada principalmente pela baixa resistência à tração, muitas vezes pode limitar a sua aplicação, sendo necessário, então, a inserção de reforços nesse material para que ele possa ter novas aplicações, como foi o caso, por exemplo, desde a antiguidade, na muralha da China, em que foi inserido galhos de tamargueira na matriz da muralha, na matriz argilosa da muralha. Já na década de 1970, com o advento dos geossintéticos, foi possível, então, a conformação de muros de solo reforçado, que são estruturas de contenção mais baratas e simples de se executar do que outras soluções do tipo muro de arrimo. Contudo, né, o grande conjunto de variáveis envolvido no processo de dimensionamento dessas estruturas aumenta a complexidade dos projetos de engenharia e também da avaliação da estabilidade, sendo necessário, então, avaliar a cada caso, cada variável de forma conjunta ou separadas. Então, o objetivo do meu trabalho foi avaliar, por meio de uma modelagem numérica de elementos finitos, o comportamento de muros de solo reforçado de faces plana e côncava, modelados com diferentes alturas. E aí responder a duas questões. A geometria da face do muro, ela interfere no comportamento desse muro? E essa interferência, ela é influenciada pela altura do muro? Bom, a abordagem numérica, ela contou, então, com a modelagem de 6 muros de solo reforçado, sendo 3 de face plana, com 5, 10 e 20 metros de altura, e 3 de face côncava, com 5, 10 e 20 metros de altura também. Após a modelagem, nós fizemos, então, uma avaliação, nós coletamos as tensões máximas desenvolvidas nos reforços e os deslocamentos laterais em duas condições, após a construção dos muros e após a aplicação de sobrecargas, que sofreram ciclos de 0 até 100 kPa. Então, como elementos de um muro de solo reforçado, nós temos primordialmente o solo, né, que pode ser especificado solos finos, solos granulares ou outros materiais granulares. Então, essa possibilidade de utilizar diversos tipos de materiais, diversos tipos de solo, garante com que essa tecnologia seja competitiva frente a outras soluções do tipo muro de arrimo. Aqui eu mostro para vocês alguns tipos, né, de faceamento que são aplicados, desde o mais elementar, da face autoenvelopada. Nós temos, então, sistemas com face em telas metálicas, sistemas com face em painéis de concreto, sistemas com face em blocos de concreto, entre outros sistemas que existem no mercado. Já com relação aos tipos de reforços, são especificados primordialmente reforços metálicos ou reforços geossintéticos, do tipo geotêxteis ou geogrelhas. O que vai depender da escolha desse tipo de reforço vai ser o tipo do solo de aterro, a altura máxima do meu muro e a rigidez relativa entre o solo reforço que se espera chegar. Como pré-dimensionamento dessas estruturas, nós temos que o comprimento dos reforços deve ser de pelo menos 70% a 80% da altura do muro.
Agora aqui um pouco do comportamento de um solo reforçado, né? Se a gente imaginar um solo aqui na situação A, em que ele não está sofrendo tensão, se ele sofrer uma tensão, um esforço, e ele não tiver um reforço, esse solo vai sofrer deformações. Se essa tensão ela for maior do que a sua tensão de ruptura, esse solo vai entrar em colapso. Já na figura C, a gente tem a inserção de reforços nesse maciço de solo. Então, esses reforços eles vão restringir as movimentações e, no caso de uma tensão ser maior do que a tensão de ruptura, eles vão costurar a cunha de ruptura do solo. No dimensionamento dos muros de solo reforçado, é necessário realizar, então, as análises de estabilidade externa clássicas, né, baseadas nas teorias de equilíbrio limite, como, por exemplo, o deslizamento, o tombamento, capacidade de carga da fundação e a estabilidade global. Adicionalmente, são realizadas análises de estabilidade interna, de ruptura dos reforços, arrancamentos e instabilidades locais. Hoje em dia, esse processo de análise externa e interna pode ser feito rapidamente e otimizado por meio de alguns softwares que já existem no mercado, como, por exemplo, o plugin para o AutoCAD, o Geocore, facilitando, então, o dimensionamento e agilizando o dimensionamento dessas estruturas. Um ponto importante desse trabalho, né, a motivação desse trabalho, foi um estudo produzido por Varredifard em 2016, que mostrou os benefícios de se conformar taludes não reforçados com superfície côncava, pela superfície côncava ser a superfície de ruptura natural de um maciço. Então, os autores eles desenvolveram um conjunto de equações que permite a conformação da geometria côncava para um muro de solo reforçado. Aplicaram, então, essas equações em um estudo analítico e mostraram uma redução de até 30% das tensões nos reforços numa condição de equilíbrio limite. Aqui, então, a gente tem a figura, né, dos parâmetros utilizados pelos autores para transformar uma face plana em uma face côncava. E foram esse conjunto de equações que eu apliquei nos meus muros de 5, 10 e 20 metros de altura para poder fazer essa conformação. Bom, nós utilizamos, então, um software de elementos finitos, né, programado para geotecnia. O solo que foi programado, que foi inserido, foi uma areia. Os parâmetros geotécnicos foram obtidos a partir de um modelo físico previamente calibrado. Utilizamos elementos de reforço do tipo geogrelha e elementos na face do tipo plate para simular uma face autoenvelopada. Então, aqui eu tenho a separação, né, dos meus conjuntos, dos muros de face plana e dos muros de face côncava. Como modelo construtivo, nós utilizamos camadas de 20 centímetros de espessura para o lançamento do solo, comprimento do reforço de 0,75 vezes a altura, o espaçamento vertical entre os reforços foi de 40 centímetros e o comprimento do modelo em si foi de 1,7 vezes a altura. Então, aqui tem um exemplo, né, de um muro modelado com os elementos lançados, a sua geometria toda lançada, sobrecarga no topo. E para a determinação da geometria dos muros de face côncava, como eu disse, foram utilizadas aquele equacionamento, e aí foi possível modelar essa face côncava da face, essa geometria côncava da face. Bom, então, como eu disse, nós fizemos os resultados nas análises de tensão e de deslocamento. Na análise de tensão, fazendo o somatório das tensões máximas desenvolvidas em cada reforço, dividindo pelo número de reforços nas condições de final de construção e final de sobrecarga, nós tivemos que os muros de face côncava apresentaram uma redução no somatório de tensões para todas as alturas no estágio final de carregamento, no final de construção. Já no estágio final de aplicação de sobrecarga, essa evolução nos ganhos, ela sai de menos 3% do muro com 5 metros de altura, chegando a 4,9% no muro de 20 metros de altura. O que a gente pode explicar é que quando você faz a modelagem dessa face côncava, você gera no topo da sua estrutura uma porção de 1 metro de face com inclinação negativa. Essa porção ela não é proporcional à altura do muro, ela é sempre da ordem de 1 metro, seja esse muro com 5, 10 ou 20 metros de altura. Então, ela gera algumas instabilidades locais que são pronunciadas com o efeito da sobrecarga. Então, espera-se que muros com menores alturas sofram mais essa penalidade devido à porção de inclinação negativa. Já existem alguns estudos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa em que modela esses muros retirando essa parte com inclinação negativa do topo para poder avaliar os resultados das tensões.
Agora, fazendo um estudo do desenvolvimento das tensões nos muros, né, ao longo da profundidade, a gente pode ver aqui um comportamento similar para os muros de 10 e 20 metros de altura, diferente do muro de 5 metros de altura, que sofre um pequeno desvio. Isso aqui na condição final de construção, né? E todos os muros do grupo de face côncava apresentam a tensão máxima média normalizada menor do que os muros de face plana, sendo que esse ganho foi maior para o muro de face côncava de 10 metros de altura, que chegou a 6,3%. Agora, no estágio final de carregamento, né, final de aplicação de sobrecarga, a gente percebe uma variação significativa nas tensões máximas, então não existe mais aquela parametrização, não existe mais aquele padrão no desenvolvimento nas tensões, e a gente vê que o efeito da sobrecarga ele é mais pronunciado nos muros com menores alturas. E, para essa condição de final de carregamento, o muro de face côncava que apresentou maior ganho com relação à face plana foi o muro de 20 metros de altura. Se a gente olhar esses gráficos aqui que mostram o desenvolvimento das tensões ao longo da profundidade dos muros, a gente percebe que no trecho inferior, na metade inferior, todos os muros de face côncava apresentaram uma redução nas tensões máximas nos reforços com relação aos muros de face plana. Ou seja, utilizando a face côncava, eu poderia especificar reforços de menores resistências na base, onde os muros são mais solicitados, fazendo então uma economia, né, no projeto e na especificação dos materiais e aumentando a segurança, uma vez que esses muros vão sofrer vai ter uma resistência maior nos elementos da base. Passando agora então à análise dos deslocamentos laterais, a gente pode ver aqui na condição de final de construção que todos os deslocamentos laterais dos muros de face plana são superiores aos muros de face côncava. E o deslocamento lateral médio normalizado que mais teve ganho com relação à face plana foi o do muro de 10 metros de altura, com 8,2%. Já na situação de final de carregamento de 100 kPa, os deslocamentos laterais dos muros de 5 metros e 10 metros de altura de face côncava foram superiores à face plana no topo dos muros, mais uma vez devido àquela influência da face com inclinação negativa que foi mostrado. Já o deslocamento lateral do muro de 20 metros de altura de face côncava foi inferior ao de face plana em todo o desenvolvimento da altura, chegando a 6,9% no deslocamento médio normalizado. Com isso, nós chegamos, então, a um aproveitamento ótimo após a construção do muro côncavo com 10 metros de altura e de um aproveitamento ótimo após a aplicação de sobrecargas do muro côncavo com 20 metros de altura, conforme anunciado nessa tabela. Bom, as conclusões do trabalho foram que a altura de aproveitamento ótimo da face côncava com relação à face plana no estágio final de carregamento foi de 10 metros de altura, com essas reduções de 6,3% na tensão média normalizada e 8,2% nos deslocamentos laterais. No final da aplicação de sobrecargas, teve uma alteração desse comportamento, então o aproveitamento ótimo do muro passa a ser do muro de 20 metros de altura. Os muros com menores alturas, eles são mais penalizados, eles são mais afetados pela aplicação de sobrecargas, e a modelagem da face côncava mostrou uma redução das tensões nos reforços na metade inferior dos muros, ou seja, possibilita uma utilização de reforços com menores resistência, possibilitando uma economia e segurança durante o dimensionamento e especificação desses materiais. Como sugestão para pesquisas futuras que já vêm sendo desenvolvidas também pelo nosso grupo de pesquisa, temos a modelagem de muros de face côncava com alturas intermediárias ou ainda superiores a 20 metros de altura e continuar a variação desses parâmetros da modelagem, como, por exemplo, o ângulo de inclinação com a face e algumas outras variáveis do processo construtivo, como, por exemplo, aplicar outro tipo de faceamento ao invés do solo envelopado. Bom, eu deixo meu agradecimento aqui à professora Raquel, à Universidade Federal de Lavras e à Geosoluções, que durante a execução desse trabalho me ajudou com conhecimento técnico e todo o aporte necessário para o desenvolvimento da pesquisa. Muito obrigado também a todo mundo que assistiu. Muito bem, Matheus, muito boa apresentação também, né? 3 grandes apresentadores a gente tem aqui, com 3 trabalhos realmente excelentes, né? A gente
fica com muito orgulho de ver esse desenvolvimento. E Matheus traz uma contribuição muito significativa numa área tão visível, né, que é a área de reforços. André, quer fazer algum comentário? São 3 trabalhos. Eu fiz esse comentário em relação ao trabalho do João Vitor, mas vale para os 3 trabalhos de conclusão de curso com uma abordagem muito, muito diferente, né, do que a gente está acostumado a ver para trabalhos envolvendo geossintéticos no nível de graduação. Então, realmente, são... Sim. Você viu que são trabalhos bem profundos, né, cara? Trabalhos... a gente vê que os meninos entraram no tema, né? Não no lugar deles, eu pleitearia um título de mestrado, viu, Fábio, entre nós. Aqui. Não, peraí, vamos deixar eles fazerem mestrado. Temos muitos programas muito bons aí para eles se aprofundarem ainda mais, que a gente deixe que seja um momento de inspiração para eles, né? De estímulo, tá? Mas são 3 trabalhos muito bons mesmo, com certeza. Tá certo? Com isso, a gente encerra a apresentação, mas vamos chamar agora os outros 2 apresentadores do dia para a gente abrir o espaço para as perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar o público perguntar primeiro, tá? Então, fiquem à vontade aí no chat lá do canal, tá certo? Quem quiser fazer alguma apresentação, algum questionamento aos 3. Enquanto eles escrevem, André, eu vou abrir primeiro para você a oportunidade. Se tem alguma pergunta específica para sobre algum dos trabalhos? Antes, deixa eu chamar a atenção aqui das pessoas que estão participando, que eu vejo que está todo mundo aqui se manifestando, dando os parabéns aqui pelos trabalhos. É o momento agora de começar a colocar perguntas e depois a gente volta para essa fase de dar os parabéns, né? Para o pessoal entender qual é a dinâmica aqui do nosso evento. Então, coloquem perguntas. Até aqui eu não encontrei nenhuma realmente, mas estamos preparados aqui para começar a coletar perguntas para direcionar para os 3 apresentadores. Eu vou fazer, então, às vezes, aí do debutante, até mesmo para inspirar os demais a começarem essa nossa fase final agora de debates, né? O Matheus, durante a sua apresentação, eu fiquei intrigado para ver se, para saber de você, se eventualmente em algum momento do desenvolvimento do seu trabalho, você com a professora Raquel chegaram a elocubrar sobre uma aplicação prática em projeto, né, do conceito que vocês desenvolveram, porque não é, como eu falei há pouco, não é realmente uma abordagem muito convencional. Eu nunca tinha visto, na realidade, nem em trabalho acadêmico e, na verdade, te confesso que nunca vi uma discussão sobre o parâmetro que vocês avaliaram, nem mesmo na prática de projetos de muros de contenção. Então, de repente, você tem alguma coisa aí já na ponta da língua para trazer para a gente aí do aspecto mesmo de aplicação prática disso, dessa discussão para o dia a dia dos engenheiros, dos seus colegas de engenharia que projetam muros de contenção. Sim. Então, André, e a todos, realmente é uma pesquisa inovadora, né, baseada, então, num artigo indexado na Geotesters and Geomembranes, onde os autores eles mostraram, né, o comportamento de uma estrutura não reforçada, pegaram esse equacionamento, levaram para o muro de solo reforçado e avaliaram analiticamente. Então, essa ideia está sendo ventilada agora, e eu acho, assim, nós, né, como os desenvolvedores do mercado, eu digo você, todas as indústrias, né, que fazem a distribuição de soluções, eu acho que é nossa missão começar a pensar. Hoje em dia, a gente já conseguiu desenvolver faseamento que aumenta a produtividade, a gente já conseguiu desenvolver vários tipos, otimizar várias variáveis, né, no processo construtivo dos muros de solo reforçado, e então, mostrando que se você modelar uma face côncava, você pode ter ganhos
principalmente na redução da resistência necessária para os reforços, eu acho que é um pontapé inicial para a indústria e para as empresas que fornecem solução de muros de solo reforçado começarem sim a pensar em utilizar essa metodologia. A gente vê que com os fatores de redução, por exemplo, que a gente aplica em geogrelhas, uma geogrelha que talvez ela tenha 50 kN, ela vai cair para 21, 23 kN de resistência, e um ganho, sei lá, de 10% na redução dessa resistência, você poderia utilizar um reforço menor quando você penaliza com o fator de redução, né? Então, vamos supor que quando você usa o fator de redução, esse material cai para 21 kN. E você precisasse de 20, por exemplo, você poderia utilizar aquele material que às vezes você tem que especificar um material com resistência muito maior para poder atender às normas, né? Então, acho que pequenos ganhos eles podem ainda ser mais otimizados no futuro se a gente começar a desenvolver mais estudos nessa área. Vejo um mestrado se formando aí, viu, André? Vejo nitidamente, do meu ponto de vista, tem um mestrado se formando. Tem um não, tem 3, né, na verdade. Eu queria fazer uma pergunta, permite, André, tudo bem? Claro, você na sequência. Uma pergunta para o João, né? O João Vitor trouxe um trabalho muito curioso, né, com a produção de um aplicativo, um universo bastante atual, tá certo? Bastante instigante para os novatos aí que gostam de alguma coisa de programação. João, qual foi a maior dificuldade, cara, que vocês tiveram para elaborar esse aplicativo? Foi a parte de programação? Foi a parte de engenharia, né, de interpretar aquele dimensionamento dentro do universo de programação? Relata aí, mais ou menos. Você disse que a equipe foi multidisciplinar, né? Teve um pessoal de fora. Me diz aí. O mais engraçado é isso, né? Que a maior dificuldade que a gente teve no trabalho não foi a engenharia, não foi a programação, mas foi fazer com que o que para a gente, engenheiro civil, parecia simples, era muito difícil, muito incompreensível ou muito intangível para o pessoal de programação, né? Então, as interfaces, acho que foi o maior desafio nosso, né? Inclusive, a gente ganha... A nossa conclusão do trabalho escrito tem um capítulo, né, um trecho só sobre essa dificuldade de interface, né? Então, fazer com que o pessoal de computação entendesse aquilo que a gente estava falando para eles, porque não bastava só a gente parametrizar aquele parâmetro, a gente precisava passar isso para eles de forma que eles entendessem, porque muitas vezes a gente ia passar aquilo de uma forma... A gente falava, olha, faz dessa forma, só que se eles entendessem, eles conseguiam pensar 2 passos à frente. Então, às vezes, eles falavam, olha, agora que eu entendi, em vez de eu fazer dessa maneira que você falou, eu vou fazer assim, porque lá na frente, quando a gente precisar desse parâmetro, eu consigo ganhar tempo, eu consigo fazer esse parâmetro retornar de uma forma mais fácil, eu consigo gerar um relatório com essa informação que antes eu não ia conseguir. Então... Um dos maiores desafios foi essa questão da interface, porque, embora sejamos todos engenheiros, a gente, por incrível que pareça, fala uma língua bem diferente, né? Então, algumas coisas que, assim, para a gente, engenheiro civil, é extremamente conceitos que a gente vê desde o 2º ano, e a equipe de computação não tem esse conhecimento como fator de segurança, né? Eu acho que é um termo comum aos 3 trabalhos aqui, a questão do fator de segurança, e o pessoal de computação não tinha esse conhecimento. Então, fazer essa interface foi uma coisa muito desafiante, mas que a gente conseguiu, a gente se ajudava, um tinha um pouco mais de conhecimento de computação, o outro um pouco mais de civil, e aí a gente juntava ali, embora com a pandemia, a gente, através de call, através de relatório, às vezes, poxa, batia uma dúvida, a gente fazia um rascunho e mandava para eles, enfim. Eu acho que, se for para a gente parar para pensar de verdade, eu acho que a programação e a engenharia civil em si não foram tão desafiadoras quanto essa interface, né? E mais que isso, pensar também que o nosso usuário final, ele não é uma pessoa da área da engenharia civil, né? É um aplicativo que a gente desenvolve visando um agricultor. O agricultor, ele não necessariamente ele tem o conhecimento de engenharia civil. A nossa ideia é, de fato, expandir o aplicativo para ele ter a opção do consumidor, do agricultor, do, digamos, leigo,
e, de fato, do profissional da área. O profissional da área ele vai ter muito mais funcionalidade que vai estar limitada ao usuário leigo, porque, de fato, não faz sentido que aquilo seja apresentado para ele, né? Não faz sentido que eu cobre de um agricultor entrar com o ângulo de atrito de um solo, sendo que ele só quer ter uma projeção de como aquele reservatório vai ficar na propriedade dele. Então, foi esse desafio de pensar no consumidor final, fazer a interface da civil com a administração, com computação com a administração, acho que esse foi o maior desafio do trabalho. Vocês tiveram uma ótima oportunidade de treinar a necessidade que nós temos de, ao formar os nossos engenheiros civis, de eles serem gestores, não só gestor de obra, né? Mas gestor de tempo, de recursos humanos, de relacionamentos. Vocês, como futuros engenheiros, quem estiver assistindo, tem que ter a ideia sempre de que vocês vão lidar com os mais diversos públicos, tá? Não somente com outros engenheiros civis, né? Então, vocês tiveram uma oportunidade e um aprendizado muito, muito positivo em relação a isso. Muito bom. Muito bom. Particularmente o engenheiro, né, Fagner? A professora Mariana também deve ter a mesma visão. Essa é uma das habilidades mais cobradas de um engenheiro. Né? A liderança e a gestão de grupos de trabalho. André, você pode... Já temos perguntas aqui, hein, Fagner? Vamos lá? Uma pergunta, se eu estou certo, é a primeira aqui, ó, que vem do Vitor Pimentel, presidente da GS Brasil, ao João Vitor. Gostaria de saber como foi a parametrização da variável espessura da geomembrana. Ele aproveita para parabenizar pelo trabalho inovador. Bom, desculpa, João, ele complementa aqui, ó. Então, para que você já responda tudo de uma vez. Ó. Essa parametrização tem relação com as propriedades mecânicas da geomembrana? Primeiro, agradecer ao Vitor pela pergunta. Sim, Vitor. Essa parametrização ela foi mostrada bem rapidinho ali no slide, porque nosso tempo era curto. No trabalho escrito está tudo bem detalhado, mas esse cálculo da espessura, né, que é como eu mesmo falei, é o grande objetivo do trabalho, que leva em consideração as propriedades mecânicas da geomembrana, ele leva em consideração parâmetros do solo, ele leva em consideração parâmetros da geometria do reservatório, como, por exemplo, a profundidade do reservatório e os parâmetros de empuxo daquele líquido. Enfim, é um cálculo bem complexo, esse referente à espessura da geomembrana, e que como ele era o nosso objetivo maior, né, ele é o grande, digamos assim, o aplicativo ele é feito pensando nesse cálculo, a gente teve que desenvolver todas as outras frentes de trabalho para a gente chegar ali, né? Então, não adiantava, embora aquele fosse nosso objetivo, se a gente quisesse tentar começar o trabalho parametrizando aquele fator, a gente não conseguiria ir para frente. A gente precisou parametrizar tudo antes, para que a hora que chegasse ali, aquele cálculo fizesse sentido, o aplicativo pudesse calcular aquilo, né? A gente parametrizou os gráficos do PAD e do PVC, com os comprimentos de mobilização. A gente também parametrizou diversos fatores e a gente teve a preocupação também, né, do nosso aplicativo sempre calcular espessuras que existem no mercado, né? Então, não adiantava que a matemática resultasse para a gente um valor de uma espessura de 1,07 milímetros, né, que isso não existe no mercado. Então, a nossa preocupação era, com base no valor né, ao fim da parametrização, com base no valor que a equação, né, que a matemática crua, ela cuspisse para a gente, ela resultasse, ela devolvesse para a gente com base nos valores que foram inseridos, a gente de fato fizesse a parte da engenharia, que era pegar esse valor e analisar para os diferentes materiais de geomembrana envolvido qual a espessura mais adequada para a aplicação, né? A gente também teve o cuidado de limitar o uso da geomembrana de PVC, porque o caso de tratamento de efluentes e saneamento, né, a gente pode estar lidando com materiais de pH mais elevado ou mais, no caso de pH de ácidos e bases, e o PVC não é um material muito indicado para essa aplicação. Então, a gente, no nosso próprio aplicativo, né, a gente tem ali uma limitante
que permite que para essas aplicações só seja recomendado ao usuário o uso das geomembranas de PEAD por elas serem, de fato, resistentes a esse tipo de aplicação. Muito bem, João. Eu tinha ainda, só para finalizar, a gente já está esticando aqui o nosso horário, mas um questionamento para a Mariana, né, se puder responder em nome dos meninos aí, do pessoal que desenvolveu o trabalho. Você disse que tem vários caminhos a serem seguidos. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo caminho que você como orientadora, né, pretende dar sequência aí com os alunos? Bom, a gente teve um estudo prévio, né, antes também orientado por mim, pelo aluno Thiago Rodrigo Silva, que mostrou com chorumes de baixos valores de DBO e DQO outras condições, e a gente testou outra espessura, enfim, a gente fez outras características e mostrou a mesma tendência de gel composto com solo. Acho que eu acredito, né, que a ideia é continuar nessa linha de analisar outros chorumes, outras, né, de idades de chorume diferentes, de decomposição, analisar também diferentes solos, os solos mesmos, os solos que são aplicados mesmo na camada de, talvez vai ficar um pouco mais difícil, né, fazer o processo de percolação por gravidade, vai ter que aplicar alguma pressão, induzir aí. E também eu acredito que a análise de outros parâmetros, não só DBO, DQO, talvez outros fatores aí, a condição do que está envolvido aí em relação à aceitação, né, pelo CONAMA, enfim, todas as características, tanto em solo quanto em água, né, em lençol freático. Então, acho que a gente tem que ampliar as análises, continuar os ciclos para verificar até onde vai esses valores, né? Fizemos aí, no máximo, 3 ciclos. Acho que tem bastante coisa, bastante variável a ser estudada aí. Talvez vocês encontrem muita dificuldade pela própria variabilidade do chorume, né? É um material extremamente variável, né? Vocês podem, inclusive, repetir os ensaios com o mesmo solo, o mesmo GCL, né? O mesmo composto metilítico. E o mesmo chorume do mesmo lugar e vocês encontrarem resultados completamente diferentes, porque o chorume já é de outra época. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. No estudo de 2019, a gente teve sempre uma queda de DBO e DQO, né? Só que só foi analisado um ciclo. Então, a gente resolveu continuar os ciclos. Enfim, são vários estudos que têm que ser aprimorados. Aí. Tem muita coisa. Que bom que a ciência tem muita coisa a ser pesquisada e a ser descoberta, né? Pessoal, Mariana, ainda na linha do spoiler, você já está com um novo grupo já para dar continuidade? Os próximos alunos pleiteantes ao prêmio TCC, de repente, do ano que vem? Então, esse ano eu tive baixa, mas ano que vem eu vou voltar a essa. Certíssimo. Não Gente, parar aí, não. Nós já estamos aqui ultrapassando um pouco o tempo planejado, um pouco, não já bastante, né? Vamos fazer uma palavra final aqui de rapidamente, cada um, na sequência aqui, primeiras damas. Mariana, fica à vontade para fazer uma despedida, por favor. Bom, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. Infelizmente, Giovanni ou a Thalita não puderam estar, acredito que eles estão super felizes, eles ficaram, né, muito felizes com esse reconhecimento do trabalho, que em meio à pandemia eles fizeram estudos experimentais, né, foi uma grande dificuldade em relação a isso, estar lá na faculdade, enfim, mas eles venceram, eles conseguiram, e fizeram bastante trabalho mesmo experimental, que demorou alguns meses, e agradecer a IGS por ter essa oportunidade aos nossos alunos, né, incentivar, eu achei bem bacana esse prêmio, e sempre incentivando os alunos, tentando levar para mestrado, doutorado, que é a nossa vontade, sempre seguir esse caminho, né, já que a gente seguiu. Agradecer também ao André Fagner pela recepção, e a todos que estiveram aí presentes no nosso dia de hoje. Obrigada, boa noite. João, por favor. Bom, agradecendo primeiro em nome do grupo, né? A gente deixa aqui o nosso muito obrigado ao professor Fernando Lavoie pela iniciativa, pelo convite, né, de nos ter escolhido para esse projeto que simbolizou tanto para a gente.
Deixar o nosso agradecimento também, como grupo, ao Instituto Mauá de Tecnologia, a professora Cássia, que é a coordenadora do curso, que também nos incentivou, nos apoiou, prestou todo o apoio necessário, aos nossos familiares, amigos, todos aqueles que estiveram conosco, principalmente agradecer nessa ocasião ao prêmio, pela oportunidade, pelo prestígio, pelo incentivo à pesquisa e a um trabalho bem feito, né, mostrando que existe pesquisa de qualidade sendo feita no Brasil, que ela merece reconhecimento e que, através desse incentivo, a gente pode sim divulgar isso e continuar crescendo, porque tem muito trabalho bom sendo feito. E mais uma vez, né, aproveitar a ocasião para parabenizar todos os engenheiros civis depois do dia de ontem, Dia Nacional do Engenheiro Civil. Obrigado. Muito bem, João. Matheus, fica à vontade, Matheus. Bom, gostaria de primeiro parabenizar, né, o João e o grupo dele, os alunos da Mariana e a professora Mariana, né, pela premiação também. Todo mundo que participou do evento, agradecer a composição da banca, né, que avaliou nossos trabalhos com muita maestria. Dizer que é uma honra, né, receber esse prêmio, porque desde quando eu comecei a trabalhar com iniciação científica lá com os geossintéticos, eu já ouvia falar do prêmio TCC, da TCC-IC, da IGS, né? Então era uma coisa que eu já almejava e hoje estar recebendo esse prêmio é motivo de assim, muita honra e muita dedicação desses anos. Gostaria de agradecer a todos os professores, né, que me orientaram durante esses anos também. E agradecer a vocês pela condução hoje dos trabalhos e pela belíssima apresentação no início. Obrigado, pessoal. André, alguma palavra a contribuir, André? Eu gostaria só de, mais uma vez, parabenizar todos os participantes do Prêmio TCC, particularmente aos vencedores, né? Parabéns ao João Vitor e ao Matheus também pela apresentação, apresentações muito seguras, acima da média do que a gente está acostumado a ver para recém-formados, né? Também parabéns por isso também. Mariana, muito obrigado, em nome da comunidade de geossintéticos, por estar fazendo esse trabalho aí de estímulo aos seus alunos, por conhecerem geossintéticos e pela ousadia de envolvê-los num trabalho tão audacioso, né? Com um material dentro do portfólio de geossintéticos muito específico, né? Repito, não vamos parar aí, não. Vamos continuar com esse seu programa aí, que é muito promissor, né? A gente tem aqui diversas mensagens aqui de parabenização a vocês, aos trabalhos. De uma maneira geral, aí, vocês realmente chamaram a atenção de muitas pessoas que acabaram realmente se interessando por participar do evento hoje, para conhecer mais a fundo o trabalho de vocês. Assim, em linhas gerais, assim, para colocar um pouco do panorama do que foi o tamanho do nosso encontro hoje, a estimativa é que depois o pessoal da Geotecnia Brasil vai fazer o levantamento preciso desses números, mas a estimativa é que a gente tenha tido mais de 100 pessoas, passantes pelo menos aqui, né, durante a nossa live, a nossa transmissão, e um número preciso que a gente tem aqui no pico, tivemos 38 pessoas reunidas durante essa 1 hora e pouco que nós tivemos aqui juntos. Agradeço mais uma vez, agora sim, em meu nome, o convite. Para mim foi uma satisfação enorme poder representar aqui o CTG A20 nesse evento, participar novamente de forma ativa, né, do Prêmio TCC. Gostei muito dos trabalhos, eu não conhecia em detalhe nenhum deles, gostei muito de todos eles. Eu não tenho dúvida que o nosso corpo de jurados fez um trabalho muito, muito bom na seleção e na escolha dos 3 premiados, porque realmente tiveram mérito para todos os 3 trabalhos para participarem do pódio do Prêmio 2021.
Fagner, foi um prazer enorme vê-lo. E eu entendi que o futuro engenheiro aí que está fazendo birra aí está aí contigo. Você foi o único que teve a preocupação de mutar um microfone. Fiquei curioso para saber de onde estava vindo, mas foi fácil descobrir aí. Você se acusou. Foi isso mesmo. É o horário chegando, né? Tá certo. Coisas de evento online. Exatamente. Valeu. Um prazer muito grande, agradeço demais o convite da ABINT e da GS Brasil de coordenar os trabalhos nessa edição do prêmio. Para mim foi uma satisfação muito grande trabalhar com o Fabrício também, que vocês vão vê-lo e conhecê-lo na próxima quinta-feira, mesmo horário. Convidamos todos vocês, divulguem não somente o prêmio, mas também o canal Geotecnia Brasil, a quem nós agradecemos fortemente por toda essa abertura que vocês têm dado, não somente ao universo dos geossintéticos, mas a tantos campos, né, da atuação do engenheiro geotécnico. Esse vídeo de hoje vai ficar disponível no canal, tá certo? Então, quem não assistiu, pode assistir depois. Meus alunos vão ter que assistir e fazer algumas atividades sobre eles, então vocês vão ser a referência, tá certo? Os trabalhos de vocês para um testezinho, né? Um testezinho relâmpago, uma coisa assim rápida que dá para fazer. Então, mais uma vez, agradeço demais a presença de todos. Parabéns a vocês, parabéns aos participantes, parabéns àqueles que contribuíram com a execução, tanto ao secretariado da IGS Brasil, a Carol, como o secretariado da ABINT, né, a Cris, tá? Tiveram uma participação muito ativa em toda a configuração do evento, tá certo? Deixamos aqui o nosso abraço bastante apertado, um abraço remoto, mas com o mesmo calor que a gente estaria abraçando presencialmente. Um abraço a todos, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, e a gente se vê quinta-feira, viu? Para a edição dos prêmios de iniciação científica. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Viu? Até logo. Tchau. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.